do versículo 21 até o versículo 24. Gênesis 5, 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era. Ele andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Glória a igreja poder sentar no nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A palavra do Senhor hoje fala sobre Enoque, né? Enoque era um descendente de Adão. Na verdade, ele veio, ele era descendente de Caim. E ele era um homem a qual vivia para Deus. Ele vivia constantemente para o Senhor. A palavra de Deus aqui fala que ele era tão voltado para Deus que Deus levou ele para ele. Existiram 3 homens na Bíblia que foram tirados da terra em vida, que foram levados para Deus. Enoque, Elias e Melquisedeque, né? O sacerdote, aquele que Abraão deu o primeiro dízimo de oferta do Senhor, que a Bíblia fala. Hoje a mensagem do Senhor é sobre nós vivermos para Deus. A forma em que nós acreditamos, a forma em que a tua fé te leva a viver com Deus. Não é tão fácil viver para Deus. É uma escolha. E essa escolha, ela não é uma escolha fácil de se fazer. Verdadeiramente, nós temos que querer viver para Deus. Temos que querer realmente estar com Deus. E é uma escolha. Enoque, ele fez essa escolha. E ele viveu tanto com Deus, buscava tanto o Senhor, que Deus levou ele para viver com ele. E aí tem um livro que ele escreveu, e esse livro é um livro proibido, não esteve na Bíblia por ele ser proibido, porque ele mostra, no livro ele fala todas as coisas que ele viu no céu. Deus chega para Enoque, o anjo do Senhor vai lá falar com Enoque, e fala para ele que é para avisar para os filhos que não é para interromper ele, porque ele iria ser arrebatado e levado aos céus. E durante um bom período de tempo, não sei, mais ou menos uns 30 dias, Enoque ficou no céu com Deus. E ele descreve tudo o que acontece no céu, do primeiro céu até lá no 10º céu. E ele vai falando as coisas, vai falando dos anjos, e Deus vai mostrando as coisas para ele. Então, quando chega numa certa parte da vida de Enoque, quando ele estava arrebatado, o corpo dele já não aguenta mais, que ele começa a ver a glória de Deus. E o Senhor começa a se mostrar para ele. E nisso o corpo dele foi transformado. Então ele recebeu uma unção de Deus através dos serafins, para que ele conseguisse continuar no caminho que ele estava com Deus naquele momento do arrebatamento, a qual Deus levou Enoque. Após aquele tempo, depois Deus manda ele de volta e fala com ele que é para ele ensinar os filhos dele todas as coisas, e o que era de ser, as coisas que iam acontecer, ensinar como os filhos dele, filho mesmo, esses filhos aqui que ele gerou, filhas e filhas, para que ele ficaria apenas 1 ano na terra e ele voltaria para o céu. E hoje Enoque está no céu, né? Ele foi transformado num Metatron, um anjo que é o líder dos outros anjos. E aí nós vemos a qual Deus, quando você se predispõe a viver com Deus. Elias era outro que vivia com o Senhor. Existiram outros na Bíblia, mas esses foram homens
E isso que traz para nós, para nossas vidas. Nós temos que ter a escolha, fazer uma escolha em nossas vidas. Ou vive para Deus e com Deus, ou vive no mundo. Porque vivermos para Deus, nós seremos diferenciados. Porque Deus nos transforma para nós vivermos. Os interesses humanos, eles diminuem. A forma de andar, a forma de viver, ela diminui na terra. Por causa da forma que Deus começa a te conduzir para Ele. O caminho terrestre do ser da terra é o caminho que leva a Deus. Se nós crermos no Senhor, para nós podermos viver com Deus e para Ele, nós temos que crer no Senhor Jesus, que Ele nos salvou e que Ele nos libertou. É como a oração do Pai Nosso fala, né? Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o Senhor aqui está nos mostrando nessa oração, que nós temos falado, que Ele deixou para nós, que faça a tua vontade na terra, Senhor, como no céu. Mas como Deus, quando fala essa vontade na terra, não está falando terra, pó, não, está falando você. Você é templo do Espírito Santo aqui na terra. Então Deus está falando, na oração está falando, faça a tua vontade assim como é no céu, faça na terra também. Por quê? Porque Deus quer transformar a nossa vida para viver para Ele. E isso tudo são escolhas. Se escolhermos viver para Deus, nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque a palavra de Deus não diz que bom e perfeito é agradar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus só é boa, perfeita e agradável para aqueles que realmente querem viver o Senhor. Porque aqueles que não querem viver o Senhor, a vontade de Deus nunca vai ser boa, perfeita e agradável para ele. Porque ele vai ter sempre uma reclamação, ele vai ter sempre uma murmuração. E isso não é o que Deus quer. Boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é quando você ouve o que Deus quer, você pratica aquilo que Deus mandou e você olha para Deus e fala, Senhor, eu vou viver o que o Senhor quer. Então a vontade de Deus vai ser para você boa, perfeita e agradável. Porque o que você vai fazer? Você não vai reclamar mais, você não vai murmurar mais, você não vai falar mais coisas que desagradam ao Senhor, você vai se colocar numa posição para falar assim, mas o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Porque Deus diz na palavra dele que nós temos que nos submeter e deixar as coisas na mão do Senhor para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para conosco. Hoje é domingo, hoje já são 9 horas da manhã e nós estamos aqui adorando o Senhor. Essa é uma vontade de Deus em nossas vidas. Então nós estamos aqui, nós nos levantamos, estamos aqui na presença de Deus, escovamos nossos dentes, lavamos nosso rosto, dizendo, Senhor, vamos para a tua casa. Então hoje estou mostrando para Deus o que você quer viver. Você poderia esse tempo gostosinho assim, está fazendo o quê? Deitado. Na verdade, você poderia estar fazendo o quê? Lá, ó, sentado ou deitado e sem nada querer fazer. Mas não, quando você resolveu hoje pela manhã levantar, hoje sim, a vontade de Deus é para você boa, perfeita e agradável. Porque os planos de Deus para nossas vidas, ele já está aí. Então ele vai acontecer, ele vai realmente se cumprir na nossa vida, porque já está escrito. Não há nada que nós possamos mudar no plano de Deus. Nós possamos, o que a gente pode fazer é atrasá-los. Atrasar o plano de Deus pela nossa atitude, por nós não queremos estar realmente ali naquilo que Deus quer. Atrasar não é mudar. Porque de uma forma ou de outra, você vai chegar onde Deus quer. Porque Deus ele vai nos levar. Parece ter uma coisa assim, poxa, mas será que eu não posso nem pensar em querer fazer? Sim, você pode querer e sonhar com um monte de coisas. Mas se a palavra do Senhor diz que está tudo escrito para cada um de nós sonharmos e queremos fazer, o sonhar é de graça. E mesmo assim, os sonhos de Deus é que é para nós. Porque pode reparar, os sonhos carnais eles não acontecem, mas sim os sonhos de Deus, porque já está tudo preparado para nossas vidas. E assim foi com Elias, foi com Enoque, foi com Melquisedeque. Então nós temos que ver o quanto Deus ele tem para nós. Um livro a qual fala tudo sobre o Senhor, ao qual deixou aqui muitas coisas sobre Deus, que o nosso Deus, o grande Deus Pai, ele não cabe só nesse livro
Foi só uma pincelada que Deus deixou para que nós o conhecêssemos um pouco, para que nós podemos ver o quão grande e maravilhoso é ter esse Deus em nossas vidas, é o aceitá-lo, é voltar para Ele e deixar Ele viver e fazer em nossas vidas aquilo que Ele tem para conosco. Nós vemos que quando Deus nos escolhe para algo, Ele faz aquele algo acontecer. Não no tempo que nós queremos e olhamos e falamos, não vou ficar, não, aqui é o tempo de Enoque. Enoque viveu na terra 365 anos. Depois que ele foi morar com Deus, que Deus tirou. Mas ele viveu, olha quanto tempo, eu só tenho 55. O homem viveu 365 anos na terra. Era muito tempo que os homens viviam. Era muito tempo que vivia na terra. Então você tinha que realmente ter um lado e escolher. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Gênesis que os homens todos se perderam, mas existiu um e outro que queria viver a vontade de Deus. E Enoque foi um deles. Foi um deles. Porque houve um período de escuridão na terra, antes do pai, depois que Caim matou Abel, foi uma época que Deus se calou, não tinha mais conversa de Deus, Deus não falava mais com ninguém, mas Deus estava observando Enoque. E nesse período de escuridão aconteceram muitas coisas. Foi um período que houve aquela batalha no céu, a qual teve que os anjos desceram e coabitaram com as mulheres terrestres. Foi naquele período em que os anjos vieram e tiveram os gigantes na terra. Esse período ele aconteceu. E é justamente nessa fase que Noé e que Enoque viveu. Noé vem ser, acho que bisneto de Enoque, ou taraneto, uma coisa assim para frente. Então nós vemos que Deus, Ele tem um propósito na vida de todo mundo. Deus vê quando você se predispõe a buscá-lo, a ter interesse nas coisas dEle. Deus vê quando você abre o teu coração e quer viver justamente para fazer a vontade de Deus. Deus vê quando você abre o seu coração e você quer ser uma pessoa justa, uma pessoa diferenciada, uma pessoa modificada. Só você pode ter esse interesse de se transformar e querer viver as coisas de Deus, para que o Senhor ele viva em você e faça aquilo que Ele quer. Nós queremos viver o que Deus tem para nossas vidas, mas a maior parte das vezes não conseguimos entender o porquê, nem se é ou se vai, porque quando não, mas Deus não quer isso de nós. O Deus quer que nós tenhamos interesse em estar junto com Ele. E é maravilhoso o que Deus faz quando nós abrimos o nosso coração para com Ele estar, conhecer mais do Senhor. Porque Deus é muito mais do que o que está aqui nesse livro preto. Deus é muito maior do que está aqui nessa presença maravilhosa. É tão tremendamente grande que cada vez que tu lê, tu pode ler o mesmo versículo 10 vezes e 10 vezes vai falar diferente com você. Por quê? Porque o nosso Deus renova o tempo todo. E Ele fala contigo da forma e da maneira que Ele quer que você saiba como Ele está se direcionando a você. Mas Deus pode apenas falar contigo dessa forma, só na palavra? Não, Deus fala contigo no teu coração, Deus fala contigo com uma sensação que você possa sentir no teu corpo. Deus fala contigo, às vezes você sente assim, acho que eu ouvi Deus falar. Deus fala contigo de várias maneiras. Deus fala com você quando você perde o sono na madrugada. E aí o que você faz? Às vezes a gente murmura porque perdeu o sono, às vezes é Deus falando contigo, quer que você faça alguma coisa, vai para o joelho e vai falar. Então nós vemos o quanto Deus tem milhares e milhares de maneiras de falar com cada um de nós. Deus, Ele está ali, disposto, nos esperando a nos comunicar com Ele. Às vezes a gente reclama que Deus não fala, que o Senhor não fala comigo, que Deus já está calado. Não, vai falar você. O que somente Deus tem que vir falar contigo? Nós temos que mostrar interesse ao Senhor que nós queremos.
A gente recebe a profecia de Deus. Deus vai e usa alguém e fala assim, eu vou te dar, vou fazer, eu vou te dar assim, assim, assim. Olha, eu vou fazer isso assim, assim na sua vida. Tá, Deus falou. E agora você, o que vai fazer? Cruzar os braços somente e esperar Deus fazer? Então você tem que pedir ao Senhor, não, mas eu vou fazer assim. Não, eu vou fazer isso aqui. Se você quiser fazer por você próprio, você não vai conseguir. Tu vai andar um pouquinho e depois você vai parar de fazer. Mas quando você pede o Senhor direcionamento, Senhor, tu tens um plano para mim. Como tu queres que eu ande? Se predispõe, se coloca ali para Deus. Mostra para o Senhor o que você quer, viver o que Ele quer. Leia a palavra, entendeu? Jejuar pela sua vida espiritual, se posicionar com o Senhor, se consagrar a sua vida. Tudo isso é meio de você estar ali, mostrando para o Senhor quanto você quer. Mas nós não fazemos isso. O tempo todo a gente mais reclama do que faz. A gente quando abre a boca ou jejua só para pedir a Deus. Quantas vezes a gente agradece a Deus por dia? Enoque vivia com Deus. Ele tinha essa vida de oração, uma vida. Aí eu vou falar assim, mas para ele era fácil, aquela época, né? Aquela época era muito fácil, não. Ele vivia numa época terrível. Enoque viveu na época em que os homens, eles eram terríveis. O dilúvio, quando veio, que Deus acabou com toda a humanidade, existia homens e mulheres fiéis a Deus, existia homens e mulheres que queriam a Deus, que tinha, mas existia gigantes terríveis que comiam os seres humanos. Existia lá eles que faziam coisas horrorosas, porque eles eram filhos dos anjos, junto com as mulheres. E eles se transformaram em coisas terríveis. Então o dilúvio veio para acabar, porque tudo morreram todos. Então nós vemos o quanto Deus limpou a terra. Então nós precisamos olhar para o Senhor nessa grandiosidade que Ele é. A gente olha para Deus como se Deus fosse igual para com nós, ou a gente olha para o Senhor como pudéssemos falar de igual para o Senhor, chegar para Deus e começar a falar as coisas, Senhor, não quero, não vou fazer, não aceito. Mas não é assim que Deus quer. Temos que ser humildes, dobrar o joelho e falar com o Pai. Porque falar com o Pai é grande demais. Não é fácil dobrar o joelho somente ali. Hoje eu dobrar o joelho. Não. Quando a gente dobra o joelho, tipo assim, eu vou dobrar o joelho diante da presença de Deus. Você tem que crer que quando você dobra o teu joelho, naquele exato momento, você vai estar diante do teu Deus. Então, quando a gente dobra o joelho de Deus, não tem que ficar reclamando com Deus, Senhor, que eu não aceito isso, bater no peito e falar, Senhor, não. Nós temos que ter reverência e saber como abrir a boca para falar com o Senhor. Porque a gente sabe que tudo já está escrito com o Senhor, tem que estar aqui na palavra de Deus, Ele fala isso para nós. Se tudo já está escrito, como a gente pode bater o peito e dizer não aceito? Então nós só temos que dobrar o joelho e pedir, Pai, graça te dou. E mostrar a Deus o quanto você aceita a vontade dEle, perfeita e agradável. Mesmo que todas as vezes a gente acha que muitas coisas a gente está passando por obras de nossas mãos, mas a palavra de Deus diz que Ele nos impele a viver, a ir lá e viver. Muitas das vezes Deus faz com que nós chegamos lá para poder viver aquela prova. Às vezes a gente nem quer aquilo, está numa vida confortável, mas o Senhor vai lá e te impele, te empurra para você viver aquilo que você tem que fazer. Porque nós temos que viver a vontade de Deus nessa terra. Ela não é boa, perfeita e agradável? Não é isso que a palavra nos diz? Mas será que é isso que a gente quer e a gente entende? Quando num problema gigante, como é que a gente pode entender que isso é vontade de Deus? Como é que a gente pode aceitar que uma dificuldade tamanha é a vontade de Deus e que a gente já tem que abrir a boca, Senhor, se essa é a tua vontade, se esse momento é perfeito para mim, Senhor, e agradável, eis-me aqui para viver. Duvida que a gente faz isso. A gente retruca, a gente fala com Deus, a gente insiste. Por quê? Porque essa é a nossa raiz humana. Os nossos olhos humanos não enxergam como nós temos que nos comportar e nós falarmos com Deus. Falar com Deus não é de qualquer maneira, não é uma coisa que você chega e abre a boca, não é não.
Quando Jesus foi crucificado, a palavra do Senhor diz que o véu rasgou do alto a baixo, dando a todos o direito de chegar na presença de Deus. Mas até então era separado aqueles que podiam chegar lá. Moisés é testemunha disso. Havia uma tenda, Deus falava só com Moisés. Tinha aquela tenda que ficava lá com a arca, e Deus descia lá naquela tenda, vou falar só com Moisés. E usou o sacerdote que tinha Arão. Deus não tinha essa comunhão com eles que Deus tinha com Moisés. Por aí nós vemos que Deus era exclusivo. Deus desceu para falar com fulano. Mas quando Jesus vem, que é crucificado e véu rasga, ou seja, Deus dá a nós a intimidade, o direito de falar com Ele. Mas nós temos que saber como chegar na presença de Deus. Nós temos a palavra de Deus sobre Zacarias, pai de João Batista. Ele estava lá no altar, quando o anjo Gabriel desceu até ele para falar que ele ia ser pai. E o que ele fez? Riu. Ele não acreditou. Mas como que Zacarias chegava lá no altar? Aquele dia ele estava de plantão. A palavra de Deus diz que quando o sacerdote ia entrar lá no templo para chegar lá perto da arca, eles eram amarrados com uma corda na cintura e ficava outro lado do lado esperando. Aleluia! E quando eles chegavam lá, que entravam, eles tinham que ficar sacudindo para provar que estava vivo. Porque se não tivesse, eles puxavam, porque lá não entrava, se não fosse, eles não tivessem preparado para chegar naquele lugar. A palavra do Senhor também mostra daquele soldado que com a intenção boa de segurar a arca, quando a arca virou. E o que aconteceu? Aquele homem morreu na hora de segurar a arca, ele só queria levantar. A palavra de Deus diz que Davi ficou furioso, porque o homem que queria ajudar, ele pegou e morreu porque segurou na arca que ia cair no chão. E o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer toda aquela modificação. Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer para levar a arca. Mandou ele pegar sacerdotes, homens assim, 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 consagrar assim, 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 porque eles seriam responsáveis pela arca. Eles colocariam a mão na arca e eles não morreriam. Então não podemos chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Não podemos chegar na presença do Senhor gritando, reclamando, chorando com alta voz, dizendo um monte de coisa para Deus. Não vamos ter solução, não. Por quê? Porque não é dessa forma que Deus quer. Não é. Deus tem algo grande para cada um de nós, mas nós temos que saber como chegar na presença de Deus. E chegar na presença de Deus, nós temos que realmente estar com o coração contrito. Por mais que tudo esteja ali acabando contigo, por mais que tudo esteja parecendo que não vai dar certo, não vai acontecer, que as coisas estão assim, ou que estão, não importa. Mas na hora de dobrar o joelho, ou de falar com o Senhor, precisamos engolir, respirar fundo e com alto temor, dizer apavorado, com medo sim, dobrar o joelho e falar: Pai, eis-me aqui, tenha misericórdia de mim. Porque nós temos que chegar na presença do Senhor com amor e com prudência e com medo sim. É como chegar nesse altar e pregar, dá um calafrio. Às vezes dá até dor de barriga, porque chegar aqui para falar do Senhor não é uma coisa digna de uma pessoa comum, mas sim uma pessoa que o Senhor escolhe para falar e Ele dá a palavra e a direção daquilo que vai acontecer. Não podemos chegar aqui e falar de qualquer maneira de mim mesmo, que não tenho nada para dar nem oferecer, se o Senhor não falar através de mim. Então, na verdade, nós só emprestamos nossa boca para que o Senhor fale segundo aquilo que Ele quer que nós venhamos ouvir. Nossas provações são limitadas. Nós somos de fato limitados. Não conhecemos o grande poder soberano de Deus. Conhecemos sim uma pitadinha aqui, uma pincelada ali. Mas como esses homens viveram, nós não conhecemos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de compreensão. Mas nosso Deus também é Deus, Ele é fogo consumidor e destrói mesmo. Ele bate a mão, Ele faz o que tem que ser feito. Nós pregamos um Deus maravilhoso, mas também pregamos um Deus que faz.
um Deus que cura, um Deus que levanta o morto, mas também um Deus que coloca a doença e um Deus que mata também. Porque não adianta chegar e falar assim, nosso Deus só cura, o nosso Deus... Não, Deus faz sim. Por isso temos que ter altamente temor de chegar na presença do Senhor. Aleluia. E aqui Deus nos mostra esses homens. Esse homem Enoque, como ele era na presença de Deus. Talvez nós não chegamos nem um pedacinho ou na ponta do pé que esse homem foi diante de Deus. Mas nós precisamos ter o nosso aconchego com o Senhor. Nós precisamos saber como o nosso Deus quer que nós falemos com Ele. E todas as vezes que chegamos com empáfia, com ingratidão, com forma eloquente de falar, nós nos damos mal. Então precisamos começar a entender, a viver o que Deus quer. E a forma que nós temos de aprender está aqui na Namashera Torah Mandebesoki. Oh, aleluia. No Redexos Eni Amrukatsuki. Radokomanares Ere. Arakondo Robondo Rosoreteres Sorravandias. Ras Sorreterrahash. Terevando Rico Pomeleide Amanash. Oh, meu Pai. A presença de Deus, ela é tremenda. E nós precisamos estar nessa presença. Precisamos ter essa presença em nossas vidas. É maravilhoso nós podermos abrir a boca e Deus abrir a boca e falar através de nós. É maravilhoso nós podermos ter a consciência limpa de dobrar o nosso joelho diante do Senhor. E mesmo que nossa consciência esteja pesada ou passando por qualquer um processo, a maneira que tu dobra o joelho diante de Deus é que vai decidir se tu levanta ou se tu cai ali de vez. Porque o levantar vem do Senhor. Mas nós fazemos cair, igreja. Andarás, oh. E Deus requer muito de nós. Deus requer muito de nossas vidas. Deus requer muito, mas muito mesmo. Ser cristão não é uma balela. Ser cristão não é uma bobeira. Ser cristão não é algo que não tem importância. Ser cristão é muito importante. Porque você passa a ter o sobrenome Jesus. Cristão nas tuas costas. Você anda nesse mundo errante, levando o nome do Senhor. Todo mundo te observa. Ninguém precisa de te olhar. Todo mundo sabe. Lá vai, ó. Ele é crente. Nós somos observados o tempo todo. Somos observados pelo nosso Deus. Somos observados pelo inimigo. Somos observados o tempo todo. O inimigo está aí, como a palavra do Senhor diz, procurando uma brecha para te dar lá na tua cara, te infiltrar contra ti. E o nosso Deus está lá o tempo todo contigo. Mas para vivermos o que Deus tem, precisamos estar vigilantes. E é maravilhoso saber que teve homens que conseguiram viver essa grandiosidade. É escolha. É a escolha que nós temos de viver. Você tem a escolha de viver o que você quer, o que você quer ser. A gente pergunta isso para as crianças, para os adolescentes, não é verdade? O que você quer fazer quando crescer? Quem você quer ser quando crescer? Às vezes ele quer ser X, mas não vai dar naquele X que ele quis. Vai acontecer outras coisas. Deus, Ele já nos escolheu para algo. Ele já nos separou para algo. A palavra do Senhor diz que entre os chamados tem os escolhidos. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E são esses escolhidos, são esses poucos escolhidos que vão para o céu com Cristo. Oh, aleluia. São esses poucos que Deus vai levar. Em meio a um monte de demandas, Deus escolheu Abraão. Abraão teve outra mulher e teve outros
Aleluia. Deus, Ele te chama. E se tu é um escolhido para algo específico, algo diferente, Deus te chama. E foi assim com Enoque. Foi assim com Elias. Foi assim com Melquisedeque. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem era, mas esteve lá. Com certeza não foram homens que chegaram perto de Deus e pá! Não, sabiam como chegar. Então que nesse dia maravilhoso, nós tenhamos aprendido como não é chegar na presença de Deus. As vitórias vão ser muito mais rápidas. Nós temos um exemplo de Jonas. Jonas é o profeta que Deus usou para ir até Nínive. Aquele homem já foi aborrecido porque não queria fazer o que Deus havia lhe mandado fazer. Mas Jonas foi escolhido para ir a Nínive e levar a mensagem de Deus. E o que ele faz? Deus manda ele ir para Nínive e ele vai, pega um barco e vai para outro lugar. Ali muitos pereceram por causa de Jonas. Por causa da desobediência, de não querer fazer aquilo que Deus havia lhe mandado. Porque ele era casa rebelde. E ele fala aqui na palavra, está tudo escrito, dizendo assim: eu não quero ir, porque chegar lá o Senhor vai ter misericórdia, o Senhor não vai matá-los. E ele tinha razão, mas não importava. Deus mandou ele ir, mas Jonas não queria fazer, porque sabia que Deus não ia fazer o que estava falando. Que a mensagem foi: vai lá e diga para eles que eles perecerão. E Jonas sabia que Deus não ia fazer aquilo. E ele foi com muita raiva, batendo o pé para fazer a vontade de Deus. Mas antes de tomar outro caminho, e nisso que ele toma outro caminho, ele coloca outras pessoas a perecerem. E era tão covarde a ponto de dizer para aqueles que estavam lá: me lancem na água, que a tempestade vai passar, porque a culpa é minha. E eles pegam aqueles homens, lancem na água, de imediato a tempestade para. Mas já havia perdido todas as suas mercadorias. Ele já havia trazido problema a todo aquele povo que estava ali dentro do navio. E ao instante que ele é lançado, vem um grande peixe que está palavra, abocanha ele e joga ele aonde? Na praia de Nínive. E aonde era esse lugar? O lugar onde Deus havia mandado ele ir. Porque Jonas não vem de dentro do peixe. Ele diz para Deus que ele ia fazer a vontade dele. E Deus o leva onde quer. Chegando lá, ele fala que se arrependam, porque senão todos vão perecer. O que o rei manda ouvir? Ouve o rei que chegou para ele e disse: tem um homem na cidade dizendo que nós temos que nos arrepender, senão Deus vai destruir. O rei escuta. O rei manda recado para todo o povo que não colocasse joias, nem tipos de ouro, nem ornamentação, e se vestisse de saco, e que todos ficassem em jejum, até os animais. E o que aconteceu? Deus ouve e aceita. Eles se arrependem. E Jonas bate o pé e vai lá para o alto, sentado, esperando a destruição que Deus ia fazer. E ele não aceita. E bate e fala com Deus, que ele sabia que era por isso que ele não queria ir lá. E a palavra do Senhor diz que Jonas ali sentado ele adormece. Levanta ali um pezinho de abóbora e dá ele uma sombra. Aí vem uma lagarta e as lagartas comem toda aquela árvorezinha que cresceu, que estava dando árvore, sombra para Jonas. A palavra do Senhor diz que Jonas começa a ficar com mais raiva ainda. Por que a árvore morreu? E Deus fala para ele: tu te compadeces dessa árvore que tu não plantaste, não semeaste, e ela cresceu e morreu, e tu te compadeces de algo que você não fez? E Jonas diz que sim. E o Senhor diz para ele assim: quanto mais aquele povo
E Deus se compadece dele. Mas Jonas sai com ódio, com raiva. Então nós vemos que o nosso Deus, quando nós secamos, quando nós erramos, e que a gente se realmente a gente aceita e se humilha e pede perdão, o Senhor nos dá vitória. Mas a forma que chegamos diante de Deus é que vai decidir se seremos vitoriosos ou que seremos derrotados. E para ser o que Deus quer, precisamos ter experiências e vários tipos de caminhos a seguir aqui na Bíblia como a bússola para nossas vidas. E nós, o Senhor hoje nos deu a bússola desse homem que viveu para Deus e que foi tão maravilhoso que Deus tomou ele para si. E hoje é um anjo poderoso no céu. Então vamos chegar com o Senhor, diante de Deus, com humildade, para falar com o Pai. Porque Deus já nos deu vitória em nossas vidas, seja qual for a área que nós precisamos. Vamos acreditar e viver que o Senhor, Ele é maravilhoso em nós. E que tudo está escrito, com certeza a vitória também está. Podemos ficar de pé, igreja, como foi Jesus.